Olá pessoal, vamos fazer aqui então um vídeo explicando como utilizar o Excel para fazer uma planilha para professor, para cálculo de nota, para fechamento de média, de bimestre e até para média anual. O primeiro passo é abrir o programa Excel. Então vamos lá. Essa é a página inicial do Excel, né? E eu vou fazer uma vídeo bem simples mesmo para usuários iniciantes, né? O pessoal que não tem muita noção sobre o Excel. Lembrando que para o formato dessa planilha, nós precisamos de alguns conhecimentos até avançados sobre fórmulas. Mas vamos fazer bem devagarinho então. Então, o princípio básico do Excel. Isso aqui são as linhas, linha 1, linha 2, linha 3, e isso aqui são as colunas A, B, C, D, E, etc. E as linhas e colunas elas se cruzam. Por exemplo, aqui eu tenho a coluna B com a linha 2. Isso vai aparecer sempre aqui em cima, nesse quadrinho branco, né? B2, D5, D com 5 e assim por diante. Então, na coluna A, nós vamos colocar aqui o número dos alunos, o número de chamada dos alunos. Lembrando que essa planilha, ela inicialmente, a primeira planilha é um pouco trabalhosa, porque a gente tem que preencher os dados. E a partir da segunda planilha, o que seria então, por exemplo, a planilha do segundo bimestre, terceiro bimestre, depois quarto bimestre, quinto conceito, o trabalho é bem reduzido, porque a gente pode copiar e colar de uma planilha na outra, sem ter a necessidade, portanto, de digitar. Então vamos lá, nós vamos digitar aqui os números. Número 1, número 2, número 3, e assim. Um dos recursos do Excel é o preenchimento automático. Digitado 3 números, o Excel já entende que o que eu quero aqui é uma sequência numérica. Então eu seleciono as 3 primeiras células, coloco o cursor bem aqui no cantinho inferior direito, espero aparecer o mais preto, o sinal de mais preto, e arrasto até o número que eu quero. Vejam que o número vai aparecendo ali, olha, no quadrinho do lado direito, né? Quando chegar então no 25, opa, passei. 25. Observem que o número 25 está na linha 26, porque eu não comecei na linha 1, comecei na linha 2. Ok, então esse seria o número de chamada dos alunos. Eu posso dar uma melhorada aqui na estética, no visual dessa coluna. Vou fazer o quê? Eu vou centralizar. Primeiro eu vou selecionar, né? Selecionar, eu clico e arrasto. Pronto, centralizei. E o número aqui eu vou deixar também centralizado, para ficar mais legalzinho. O número de chamada é de 1 a 25. E aqui, nesta célula, na célula B1, eu vou colocar então o nome dos alunos. Vou digitar o nome dos alunos, né? Então, esse nome, eu vou colocar aqui nomes aleatórios, né, aleatoriamente, apenas para dar um exemplo, né? Então, por exemplo, Geraldo Vandré. Vou colocar vou digitar em maiúsculo, que fica melhor a visualização, ok? Então vamos lá, Geraldo Vandré. E vou Geraldo Vandré. Vou deletar aqui porque eu fiz uma bobagem. Está aqui. Geraldo Vandré é o nosso primeiro nome. Segundo nome, vamos colocar aqui, Walter Cardoso. Terceiro nome é nossa Arminda Carmélia. Que nome bonito. Muito bem. Então observem que os nomes eu estou digitando fora de ordem e eles estão ultrapassando os limites da coluna B. Posso resolver isso simplesmente clicando, olha, deixando aparecer esse símbolo, parece um tribalzinho, né? E arrastando até o tamanho correto, até deixando com um espaço maior para eventuais nomes maiores, ou aí, arrastei, ele vai ficar, a coluna B vai ficar desse tamanho. Ou uma fórmula já um pouco mais avançada de fazer isso, uma forma mais avançada, é colocando o cursor aqui, na divisa entre a B e C, e dando 2 cliques, que ela vai se ajustar automaticamente. Se tivesse um nome um pouco maior, isso também aconteceria. E vou continuar digitando. Só que eu vou dar uma pausa aqui na gravação do vídeo para que não fique muito extenso. Daqui a pouquinho eu volto. Bom, já estou aqui no final
Vou digitar aqui o último nome, vamos colocar nossa Tereza Sodré. Ok, pessoal, então observem que mesmo tendo preparado aqui a abertura da coluna, ainda alguns nomes ultrapassaram. Então vou usar aquele recurso. 2 cliques, ela se ajustou automaticamente. Agora observem que os nomes estão fora de ordem alfabética. Eu resolvo isso com facilidade, selecionando todos os nomes, né? Indo aqui na aba de dados e vou classificar esses nomes, olha aqui, ó, de A a Z. Poderia colocar uma ordem inversa, né? Mas eu vou colocar de A a Z. Nesta janela que se abre, eu posso clicar em continuar com a seleção atual e então vamos deixar lá. Aí sim, né? O primeiro item selecionado. Então nós temos aí os números e os nomes dos alunos. Vamos diferenciar essa primeira linha com células diferentes, apenas para diferenciar, né? Então, indo lá na aba inicial, eu vou aqui, olha, estilo de células. Então, nós temos aqui vários estilos de células, olha, conforme você vai passando, você vai vendo como elas vão ficar, né? Eu gosto muito dessa aqui de cálculo, que dá um destaque, né? Dá uma evidência maior às linhas superiores, né? Muito bem, então aqui no caso, eu vou também adicionar as notas dos alunos, né, para poder depois fazer a média, porque o objetivo da planilha é justamente agilizar o cálculo de notas e médias. Para quem tem muita sala, ter que fazer isso na base da calculadora é muito complicado. Então vamos colocar aqui, a primeira avaliação que eu vou marcar, eu vou dar nome de prova 1. Aí o professor, evidentemente, que dá o nome que quiser, prova, trabalho, avaliação, enfim, né? E vou digitar, então, as notas aqui aleatoriamente, né? Então, vamos supor, 8, 6, 5, 7, 5, 4, 3, 6. Então, observem que eu vou dar uma pausa para digitar para ir mais rápido. Terminando aqui, portanto, e 5. Observem, então, que ficou assim estranho, não está com cara ainda de planilha, né, de professor. Então, nós vamos formatar essa coluna. E como eu quero que as demais colunas fiquem também da mesma forma, com exceção da última coluna lá na coluna I, que eu vou usar para faltas. Todas essas daqui eu quero que tenham a mesma formatação. Então, vou fazer o seguinte, olha, a primeira coisa, eu vou centralizar esses números, né, tanto na altura quanto no centro da coluna. Vou transformar esses números em números com vírgula e uma casa decimal. Para isso eu tenho que vir aqui na aba geral, vou selecionar número. Então observe que automaticamente as casas decimais já se formaram. Mas eu não quero 2 casas, eu quero apenas uma. Então nesse caso eu venho até aqui e dou um clique. Nesse outro lado eu aumento, olha lá, quantas casas eu quiser. E aqui eu diminuo. Ok? Bom, ainda não está do jeito que eu quero. Por quê? Porque nota de professor, acima de 5 é azul e abaixo de 5 é vermelho. E se eu tiver que fazer isso de 1 a 1, vai ser muito complicado, né? Então imagina, um 8 é azul. Então eu vou selecionar um azul para esse 8. O 4 é vermelho. Então eu vou botar o 4 de cor. Entenderam? Isso vai levar muito tempo. Eu posso fazer isso, inclusive nas outras células todas, de uma única vez. Então o Excel nos dá um recurso muito interessante, que é a chamada formatação condicional. Olha aqui. Então vou dar um clique, vou realçar as células que está entre. Olha lá. Então, entre. Qual é a formatação que eu quero? Entre 0 e 4,99, eu vou formatar da cor vermelha. Eu até poderia já colocar aqui, mas eu quero um vermelho claro. Aqui está dizendo que é vermelho escuro. Então, para isso, eu vou numa formatação personalizada. Escolho aqui o vermelho que eu quero, que é esse aqui. Dou OK e dou OK. Então, todos os números com abaixo de 5 já estão vermelhos. Mas eu quero que todos os números acima de 5 fiquem de cor azul. Então, eu faço o mesmo processo. Lembre-se que esse trabalho só se dá na primeira planilha, porque nas outras eu vou copiar os dados, as formatações serão copiadas de uma planilha para outra. No segundo bimestre, por exemplo, você não vai ter todo esse trabalho. Realçar células está entre. Então, entre 5, já está digitado lá, né? E aqui eu vou colocar 10, que é a nota máxima.
Entre 5 e 10, eu vou também no formato personalizado e vou escolher azul. Mas aqui não tem nenhum azul que eu quero. Então eu procuro aqui mais cores. Vou achar esse azulzinho bem bonito aqui. Ok, ok e ok. Pronto. Já está formatado. Inclusive as outras células também. Por exemplo, aqui, se eu digitar 6, ele vai aparecer em azul, né? E observem, então, um detalhe. Eu digitei 2, só o 2, sem vírgula, sem casa decimal, sem nada. Quando eu digitar o Enter, dei Enter, ele já aparece com a formatação, a vírgula e o 0. Se eu digitar, por exemplo, 8 aqui, então, primeiro ele vai aparecer em vermelho, mas quando eu teclar Enter, ele vai para azul e já com a casa decimal. E assim sucessivamente. Então, essa formatação já está feita. Agora falta aqui a formatação de faltas. Então, as faltas dos alunos, vou centralizar para ficar bem bacaninha, com a estética legal. Aqui eu não quero número colorido, né? Eu vou querer número com a cor normal. Então, por exemplo, número de faltas, 2, 4, 6, nenhuma. Nenhuma detalhe. Importante sempre colocar o 0, nunca tracinho, porque o Excel não consegue fazer conta, somar e tal, utilizando o traço, vai dar erro na soma. E lá na planilha número 5, que vai ser a planilha de média final, nós vamos colocar uma coluna com as faltas totais do aluno, sem precisar fazer o cálculo. O próprio Excel vai fazer esse cálculo automaticamente, com base no que você digitou nas 4 planilhas. Ok? Bom, então, terminando de digitar aqui, 2 faltas, 4 faltas. Beleza. Bom, também preciso dar uma formatadinha aqui, que ficou meio esquisitinho, né? Vou centralizar e eu quero que esse número ele apareça com 2 casas, né? Então, 2 eu quero que seja 02, o 4 eu quero que seja 04 e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui número e vou procurar uma formatação especial para ele. Olha aqui, personalizado. E aqui eu coloco do jeito que eu quero. Eu quero um número com 2 casas. Pronto, já está formatado. Bom, então é isso. Eu vou depois preencher outros dados aqui nessa planilha e numa próxima videoaula, eu faço então o cálculo da média, já que o preenchimento das outras notas aqui acontece da mesma forma, enfim, isso não precisaria esticar muito o vídeo para isso. Ok, pessoal? Então assistam o próximo vídeo para ver o cálculo da média como acontece. Abraço a todos.